Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. O objetivo do estudo é que a igreja e os oficiais possam, à luz das Escrituras, ter sempre uma compreensão mais apurada, mais ampliada acerca dos ofícios. E é de suma importância para a vida da igreja a compreensão mais adequada, mais apropriada a respeito de uma temática tão importante, tão significativa, tão fundamental para a vida da nossa igreja. O estudo de hoje tem como tema: diáconos, servos de Deus no corpo de Cristo. O tema foi tomado por empréstimo de um trabalho do reverendo Dr. Hermes Maia Pereira da Costa. Ele trabalha os 2 ofícios em um artigo. Então, entendo ser oportuno fazer uma distinção dos ofícios para que possamos ter mais tempo na tratativa das questões. Então vamos direto ao texto bíblico, fazendo então o estudo da porção das Escrituras. Começo chamando sua preciosa atenção para a forma como Lucas vai estruturar o texto. O texto começa assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. E eu chamo então sua atenção para o contexto anterior mais próximo, que decorre da obediência dos apóstolos e da comunidade cristã em permanecer em Jerusalém, em oração, em súplica, aguardando o derramamento do Espírito Santo. Isso nós podemos constatar no capítulo 1. O que temos aqui é o relato de uma comunidade em obediência à instrução do próprio Senhor Jesus, de que eles deveriam permanecer em Jerusalém, aguardando aquele momento especial, aquele momento fundamental, aquele momento essencial para a vida da igreja. Versículo 4 do capítulo 1 diz assim: e comendo com eles, referindo-se a Cristo, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então o crescimento que nós temos aqui registrado no início do capítulo de número 6 está atrelado a este contexto anterior, qual seja, de obediência por parte da comunidade cristã, daquela instrução dada pelo Senhor Jesus, e a sua permanência em Jerusalém até que o Espírito fosse efetivamente derramado. No capítulo de número 2, nós temos então o cumprimento da promessa, aquela promessa tão aguardada, aquela promessa tão esperada, aquela promessa tão desejada. Promessa presente no livro do profeta Ezequiel, promessa presente no livro do profeta Jeremias. Finalmente chegou o grande e glorioso dia, o dia do derramamento do Espírito de Deus. O penúltimo ato salvífico de Deus. É o momento que vai anteceder a volta gloriosa do nosso Redentor, e é o tempo em que nós estamos vivenciando. Nós estamos na penúltima etapa
da obra redentiva, que é o período em que o Espírito de Deus foi derramado. Agora não esperamos outra coisa senão a volta do nosso Redentor. E com o derramamento do Espírito, aqueles cristãos, de uma forma em geral e de uma forma muito particular, os apóstolos, foram fortalecidos, foram dinamizados, foram animados, foram fortalecidos para o cumprimento da tarefa que fora deixada, para que eles pudessem executar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. E aí vai ampliando-se o testemunho que se deve dar acerca da salvação preparada por nosso Deus. Tão logo o Espírito foi derramado, nós temos o relato aqui de uma pregação por parte do apóstolo Pedro. Esta pregação não só permitiu a ampliação da divulgação do Evangelho, como teve um resultado estrondoso. Diz-nos o texto que 3.000 almas foram agregadas, congregadas naquela igreja. E a igreja seguia e avançava e prosperava na paz do Senhor, na comunhão dos santos, contando com a simpatia do povo. Nós temos então no capítulo 2, de 42 a 47, o relato de uma vida de comunhão, de uma vida de integração, de uma vida cheia, transbordante do Espírito Santo por parte desta comunidade de remidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E nós temos agora no capítulo de número 3, o testemunho que Pedro apresenta mais uma vez, mediante a cura do paralítico. Então todas essas questões, elas estão no bojo do derramamento do Espírito Santo. E aqui no capítulo 6, no versículo 1, está reverberando esta ação sobrenatural, poderosa, gloriosa do Espírito de Deus atuando na vida da igreja. Então, temos o início aqui, tendo como base o derramamento do Espírito de Deus. Porém, não tardou para Satanás promover um ataque contra a igreja. Não demorou para que ele pudesse apresentar suas estratégias, para que ele pudesse desenvolver os seus planos, para que ele colocasse em marcha, em curso, seus intentos para bloquear, neutralizar, enfraquecer, descaracterizar e descredenciar a igreja. E ele usou então alguns elementos, alguns instrumentos para tentar neutralizar a ação do Espírito de Deus na vida do seu povo. O primeiro ataque que ele desenvolveu, e agora este ataque a que eu me refiro vai reverberar ou vai trazer a sua influência no que o capítulo 6, versículo 1 relata, logo após ter destacado o contínuo crescimento da igreja. Diz aqui o texto: houve murmuração. É interessante que no primeiro plano nós temos o resultado da ação do Espírito. E agora, no segundo plano, logo após o relato de que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, nós temos a consequência do ataque de Satanás. Então vamos ver aqui como é que Satanás desenvolveu a sua estratégia para neutralizar a igreja. Primeiro, por meio da violência física. Ele usou então um elemento externo para tentar impedir a marcha da igreja. Nós temos aqui no capítulo de número 4, dos versos 5 até o verso de número 31, o relato de uma ação tentando bloquear, intimidar, acovardar os apóstolos na pregação do Evangelho. Então a força física foi usada para tentar refrear o avanço da igreja. Porém a estratégia falhou, porque os apóstolos não se acovardaram, não se intimidaram. Pelo contrário, eles pediram a Deus graça. Veja o versículo 29 do capítulo de número 4. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra.
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então não deu resultado, pelo contrário, avançou ainda mais. Então a estratégia da prática da violência por meio de um elemento externo falhou. Satanás então vai buscar uma outra estratégia. Qual é a outra estratégia? A decadência moral. E agora utilizando-se de elementos internos. Eu me refiro ao capítulo 5, o episódio de Ananias e Safira, onde estes membros da comunidade portaram-se de forma inconveniente, de forma indecorosa, e foram sumariamente punidos pelo próprio Deus, uma demonstração de como é útil a disciplina para a vida da igreja, para a purificação da igreja. Então, o que foi utilizado aqui foi uma tentativa de decadência moral, por meio de um elemento, por meio de elementos internos. Porém, falhou de novo, não deu certo. Por quê? Com a demonstração da disciplina que o próprio Deus executou pela instrumentalidade de Pedro, o que veio a acontecer foi grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. E isso mostra-nos como a palavra foi expandindo, foi crescendo, a igreja foi se fortalecendo. Então, novamente, a estratégia deu errado. A primeira foi a perseguição, a segunda foi a corrupção. Bom, se externamente não houve êxito, se internamente não houve êxito, se por meio de perseguição não teve sucesso, se por meio de decadência moral, ou seja, a corrupção não teve sucesso, então vem agora o quê? O desvirtuamento ministerial. Foi a terceira estratégia. Então, o que aconteceu aqui, temos aqui o relato de uma tentativa de desvirtuar o ofício apostólico, de desviar a atenção dos apóstolos, de trazer a eles outras tarefas para que eles deixassem de lado aquelas que eram prioritárias. Então a distração foi um recurso que foi utilizado. Então você veja como Satanás trabalhou para que a igreja tivesse o seu trabalho enfraquecido, para que a igreja não avançasse, valendo-se de elementos como a perseguição, a corrupção e a distração. O objetivo dele é que os apóstolos negligenciassem sua tarefa de ensino, pois se eles fizessem assim, e se o ensino se tornasse fraco, irregular, inconstante, a porta de entrada para as heresias estaria escancarada e a igreja certamente iria naufragar, ela iria sucumbir. Então é dentro deste contexto da ação do Espírito e da ação de Satanás que nós temos aqui o capítulo de número 6. Ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. É um reflexo, é uma consequência da ação do Espírito de Deus. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A murmuração aqui tem o mesmo contexto daquela murmuração ocorrida lá no deserto com Moisés. E é muito interessante notar que o objeto da murmuração, embora a disputa tenha se estabelecido entre o grupo de hebreus e o grupo de helenistas, mas a murmuração era contra os apóstolos, porque os apóstolos é que eram os responsáveis pela distribuição. Então a murmuração que se levantou aqui, embora houvesse uma disputa entre os grupos, essa disputa atingia, alcançava, tinha como objetivo os apóstolos. O que temos aqui? Temos dois grupos, aqui denominado de helenistas e hebreus. Na verdade, todos judeus. A diferença era a seguinte: os chamados hebreus, aqui do texto, eles eram naturais da Palestina, enquanto que os helenistas eram
judeus vindos da dispersão que passaram a residir na Palestina e agora estavam mais especificamente em Jerusalém por conta da permanência, da decisão de permanecer ali pós-derramamento do Espírito. A princípio eles estavam ali para uma celebração, pós aquela manifestação poderosa do Espírito eles resolvem não mais retornar, mas muitos ficaram ali, dando à comunidade helênica em Jerusalém um crescimento substancial. Então, esse é o primeiro aspecto, uma origem regional. Judeus naturais da Palestina e judeus oriundos da dispersão que agora estavam residindo na Palestina. Mais uma questão de idioma, porque os judeus naturais da Palestina falavam aramaico e os judeus oriundos da dispersão falavam o grego. E uma questão cultural. Os judeus naturais da Palestina, eles pensavam como hebreus. A cosmovisão deles era uma cosmovisão totalmente estruturada no judaísmo mais rígido, mais tradicional, enquanto que a cosmovisão, a percepção de mundo dos helenistas era uma concepção calcada na cultura grega. E certamente essas questões estavam tensionando a comunidade em Jerusalém. E aí então houve esta murmuração contra os apóstolos e esta disputa entre cristãos de cultura, língua e origem territorial distinta. Qual era o problema? O problema aqui no texto é uma problemática que diz respeito a, primeiro, a distração ministerial. Os apóstolos estavam fazendo algo que não era próprio da natureza apostólica. Diz o versículo 2: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Estava havendo ali um desvio de função. Tanto é assim que eles dizem que eles agora, pós esta concretização, eles haverão de se consagrar, eles haverão de investir o melhor do tempo, eles darão prioridade à oração e ao ministério da palavra. Então, o problema inicial é que os apóstolos estavam com uma distração ministerial, estavam com uma ação que não era própria do munus apostólico. Segundo problema, um atendimento deficitário. Era o segundo problema ali naquela comunidade. Não era só que a função estava sendo desvirtuada, é que o atendimento estava sendo precário mesmo. Eles não estavam conseguindo atender satisfatoriamente a todas as pessoas. Era um segundo problema. Bom, a desvirtuação da função e o atendimento precário descambou, gerou um terceiro problema. Qual? A ruptura na comunhão, o estranhamento entre os grupos, o esfriamento do amor comunitário, porque diz o texto que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. O que fazer? Qual a solução? Como resolver essa questão que aqui foi apresentada em 3 dimensões ou em 3 aspectos? A distração funcional, o atendimento precário e a ruptura das relações. O que fazer para resolver essas questões? Os 12, diz o versículo 2, eles convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A solução passou, primeiro, por uma reorientação ministerial. E aqui eu chamo a atenção dos nossos irmãos que estão conosco, todos, e muito particularmente dos nossos oficiais.
nós pastores, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, para que estejamos atentos acerca da possibilidade, real possibilidade, ou concreta ameaça de nos afastarmos daquilo para o que fomos objetivamente chamados. Não porque estejamos a agir de uma forma dolosa, mas é que muitas vezes a nossa atenção ela é desviada por questões que são justas, porque aqui ninguém disse que a demanda era injusta. O que se está falando aqui é que a solução para a demanda não passava pela continuidade da ação apostólica no seio da comunidade. Então a primeira coisa que teve que acontecer foi uma reorientação ministerial. Como hoje eu falo aos meus irmãos diáconos, e o pastor Daniel, então, aos nossos irmãos presbíteros na próxima semana, queridos diáconos, fiquem atentos para evitar qualquer distração quanto ao ofício, qualquer distração quanto ao cerne, quanto à natureza do trabalho diaconal. Certamente que surgirão muitas distrações, elas vão emergir, mas é importante que você esteja atento, que você seja diligente, que você esteja observando para evitar cair nesta armadilha. Segunda questão que é posta para resolver o problema: a delegação de atividades, a distribuição de tarefas. Eles não podiam continuar concentrando todo o trabalho, a oração, o ensino e o serviço das mesas, o atendimento aos pobres, o socorro aos carentes, o auxílio aos necessitados. E aí, muitas vezes, nós novamente somos assediados, quer pelo perfeccionismo, porque muitas vezes nós imaginamos que só nós sabemos executar determinada tarefa, nós muitas vezes retemos as tarefas diante dos nossos olhos e não conseguimos executar. Então nós precisamos delegar, nós precisamos distribuir, nós precisamos dividir. E era o caso aqui. Eles entenderam que a saída era partilhar. Eles não tinham como executar todas as tarefas. Mas a solução passou efetivamente pela restauração da comunhão. Se o desviar da função ministerial, se o concentrar a atividade e não conseguir atender satisfatoriamente gerou tensão, quando houve o redirecionamento ministerial, quando houve a delegação para que pudesse haver o suprimento satisfatório, o efeito foi contrário. Se antes houve ruptura, agora houve concordância. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Então antes havia murmuração, insatisfação, descontentamento. Agora não, agora há contentamento, agora há satisfação, agora há concordância. Então a saída para o problema passou por estes três aspectos que respondiam aos desafios que geraram a tensão. Porém, meus amados irmãos, o texto vai nos mostrar que para exercer as tarefas que efetivamente estavam postas, se fazia necessário pessoas, homens qualificados. E o texto então vai nos mostrar as qualificações. Quais são as qualificações que nós devemos identificar nos nossos diáconos, naqueles que aspiram o diaconato? E quando nós falamos aqui, é óbvio que falamos sempre na percepção de que não há entre nós ninguém perfeito, não há entre nós ninguém que faça tudo plena, completa e cabalmente, porque somos seres humanos, e como seres humanos nós temos as nossas falhas, as nossas limitações. Porém, se não podemos ser perfeccionistas, e não podemos também ser de uma extrema condescendência, do tipo, qualquer irmão está habilitado. Não, o texto não diz que qualquer irmão estava habilitado.
O texto diz: escolhei dentre vós 7 homens. E aí começa a questão. Primeira questão, de boa reputação. Boa reputação aqui não é famoso. Não era ninguém famoso em Jerusalém, não. Não era ninguém que estava nas mídias sociais em Jerusalém, não. Boa reputação aqui tem a ver com a questão do caráter. Tem a ver com alguém experimentado. E aí, novamente, eu chamo a sua preciosa atenção. A pessoa não deveria desenvolver, ou melhor, adquirir as qualificações depois de ordenado. A pessoa deveria ter as qualificações, possuir as qualificações, desenvolver as qualificações antes da escolha. Não é que o diácono pode ser eleito e depois mostrar as evidências. Ele tem que mostrar as evidências para que seja eleito. Aqui é outro erro que a igreja comete. A igreja muitas vezes diz: não, vai dar jeito, depois ele engrena, depois ele pega. Não pode ser assim, a gente inverte a ordem. A ordem é: mostre as evidências para seguir em frente. Então, primeira evidência, boa reputação. Por que boa reputação? Porque os apóstolos passariam para os diáconos a tarefa de controlar a questão financeira. Se você observar no capítulo de número 4, versículos 34 e 35, vamos ler juntos? (4, 34 e 35). Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então por que precisava ser de boa reputação? Porque ia tomar conta do cofre, ia tomar conta do dinheiro. Os apóstolos não iriam mais receber as doações ficariam na mão dos diáconos. Então, boa reputação aqui diz respeito ao caráter, diz respeito à integridade, diz respeito à capacidade de lidar com os valores e não ser, então, vítima do ataque moral, porque Satanás estava sempre assediando a igreja, como fez com Ananias e Safira. Para que não houvesse uma decadência moral, ele precisaria ser de boa reputação. Então o diácono precisa ser de boa reputação, ele precisa ter o seu caráter provado, e isso precisa ser algo muito evidente. Segundo, cheio do Espírito Santo. E aqui novamente há uma grande confusão, porque nenhum de nós possui um aparelho para aferir idoneidade espiritual. Para aferir pressão, você tem um equipamento. Para verificar a temperatura, você tem um equipamento. Mas para ver se alguém é cheio do Espírito Santo, não há um equipamento, um objeto. E a concepção, muitas vezes, de ser cheio do Espírito Santo, concepção que temos visto graçando no meio evangélico, é uma concepção errada, porque muitas vezes a concepção de ser cheio do Espírito Santo tem a ver com a capacidade de comunicação. O camarada é um excelente comunicador, e a pessoa então atribui a capacidade de comunicação a ser cheio do Espírito Santo. A pessoa consegue relacionar-se amistosamente, ela consegue desenvolver um relacionamento significativo com as pessoas, é o que comumente se chama de carismático, né? E a pessoa imagina que é isso. A pessoa talvez exerça seus talentos com uma excelência que chame a atenção, ou até mesmo os seus dons, mas isso não significa que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A forma de avaliar se alguém é ou não cheio do Espírito Santo é o que está proposto aqui, abra sua Bíblia, em Efésios, no capítulo de número 5. Aqui é nosso instrumento para avaliar se uma pessoa é ou não
cheia do Espírito Santo. Lembrando que ser cheio do Espírito Santo é ato contínuo. Você nunca está cheio a ponto de não precisar mais, cheio a ponto de dispensar. Então, qual é a evidência que nós temos aqui? Olha só, versículo 18 vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A ideia aqui é que, em oposição a alguém que é controlado, dominado, conduzido pelo vinho, quando está embriagado, ou seja, ele perde a sobriedade, o texto vai nos dizer que quem está cheio do Espírito é sóbrio, continua lúcido, consciente. Porém, a sua sobriedade, a sua consciência está subordinada, subjugada ao Espírito de Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é alguém que está saltitante, não é alguém que está descontrolado, não é alguém que está sem norte, sem rumo. Pelo contrário, ser cheio do Espírito Santo é alguém que tem a moderação no exercício das suas funções. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, a moderação, o equilíbrio, o bom senso, a sensatez, esses elementos são evidências do Espírito. Porém, Paulo vai nos mostrar como isso se materializa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, vamos começar aqui, dentro do relato de Paulo, por exemplo, com relação às mulheres. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher submissa ao seu marido. Se porventura ela não é casada, ela é submissa ao seu pai. Quando nós temos uma jovem que é insubmissa a seus pais, ou quando temos uma esposa que é insubmissa a seu marido, nós sabemos que ela não é cheia do Espírito Santo. E submissão aqui, irmãos, é submissão mesmo. O homem é o líder, é o cabeça, é ele que orienta, é isso que está aqui. Então, uma esposa insubmissa não é cheia do Espírito Santo. Um marido que não ama a sua esposa, que não cuida da sua esposa, que não trata da sua esposa, que não respeita a sua esposa, que não considera a sua esposa, que não exerce uma liderança sacrificial, altruísta, uma liderança diaconal, não é um homem cheio do Espírito Santo. Se ele é bruto, ignorante, ríspido, despreza, desacata, ofende, onde é que está o Espírito neste homem? Não é cheio do Espírito Santo, não é. Então a evidência está aqui. Paulo vai falar sobre o que significa ser cheio do Espírito, e logo em seguida ele vai colocar então os nossos relacionamentos como evidenciando a ação do Espírito, trabalhando o caráter. Se é filho, é obediente. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Se são pais que não provocam, não instigam, não desacatam, não menosprezam, não desprezam os filhos. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Se for um servo, um empregado, um funcionário, será alguém diligente, zeloso, respeitoso, uma pessoa que não vai dar prejuízo ao seu senhor no sentido de manusear inadequadamente, de manusear de uma forma sem critério aquilo que fora confiado a ele. Mas se for um senhor, vai ser alguém bondoso, benigno, misericordioso, cordato e justo. Então Paulo diz que ser cheio do Espírito Santo é, por meio da direção que o próprio Espírito dá, conduzir os relacionamentos no âmbito doméstico, no âmbito secular, social e no âmbito eclesiástico. Não adianta ser educado na igreja e ser grosso em casa. Não adianta ser cordato no trabalho e ser desrespeitoso na igreja. Não. Essa questão é uma questão que atinge
todas as esferas. Então, quando o texto diz aqui que deve ser um homem cheio do Espírito Santo, o diácono deve ser, enquanto esposo, um esposo zeloso, criterioso, amoroso, respeitoso, enquanto pai, diligente, atencioso, enquanto funcionário, um exemplo, enquanto patrão, uma demonstração de misericórdia. Então é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Então, para ser um diácono, é necessário que os relacionamentos estejam pautados na Escritura, que os relacionamentos se desenvolvam de acordo com o padrão de Deus. Então Paulo diz, olha, para que alguém seja diácono, precisa ser de boa reputação, precisa ser cheio de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para que sabedoria? Sabedoria aqui não é uma alusão a uma quantidade expressiva de conhecimento. O diácono tem que ter conhecimento. Conhecimento bíblico, conhecimento confessional, conhecimento constitucional. Precisa ter. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando aqui da aplicação do conhecimento, porque a sabedoria é como se aplica o conhecimento. Porque se você tem a informação, mas você não sabe como aplicar a informação, não adianta. Então o diácono precisa ter sabedoria. Sabedoria para quê? Bom, tendo um caráter ilibado, sendo de boa reputação, sendo um homem cheio do Espírito Santo, pronto para lidar com os múltiplos relacionamentos, ele precisa de sabedoria primeiro para solucionar conflitos. Porque os diáconos, eles foram eleitos dentro de um contexto em que um conflito havia irrompido. Então eles estariam ali para pacificar. Eles estariam ali trazendo a sua contribuição para restaurar a comunhão. E para pacificar e para restaurar a comunhão é preciso de muita sabedoria. Então os nossos irmãos diáconos precisam pedir a Deus, e pode pedir, porque o próprio Deus nos autoriza a pedir. Tiago disse: alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E se tem alguém que precisa de sabedoria, é o diácono. Sabe por quê? E aqui temos uma culpa séria da igreja. Muitas vezes os membros da igreja são perversos. E eu estou usando a palavra perverso de propósito. Não é que eu esqueci aqui uma palavra, é perverso mesmo. O membro da igreja chega para o diácono e quer instigar o diácono contra alguém. E faz isso deliberadamente. Ele arquiteta, planeja. Chega lá e dissemina a discórdia, a contenda. Por quê? Porque ele quer que o diácono compre a sua briga, compre a sua luta, compre a sua ideia, compre a sua vontade e faça aquilo que ele quer. Ele não pode se mostrar, aí ele chega para o diácono e instiga o diácono. Se o diácono não tiver o discernimento espiritual para entender o que está acontecendo, ele embarca, ele entra numa canoa furada. Então o diácono precisa de sabedoria para ouvir a pessoa, para entender a queixa da pessoa, se a queixa procede, se a reclamação está correta, se ela é justa, se está correta, se é justa, como ela pode ser atendida, como aquilo pode ser suprimido. Agora, o que não pode é o diácono chegar assim: não, é isso mesmo, você vai ter que brigar mesmo, nós vamos brigar juntos. Se for para criar uma confusão, vamos criar confusão juntos. Por quê? Porque não foi para isso que ele foi eleito. Ele foi eleito para distensionar. Ele foi eleito para trazer paz. Ele foi eleito para trazer concórdia. Ele foi eleito para trazer solução. Então, os diáconos precisam pedir a Deus graça, sabedoria. Não só os diáconos, tá? Os pastores. É porque hoje eu estou falando mais especificamente para os diáconos. Você, eu, todos nós. Para solucionar os conflitos. Segundo, para atender às necessidades. Ou vocês pensam que pelo fato de terem sido eles eleitos, as coisas estavam automaticamente resolvidas? Porque é uma coisa engraçada. Como é que os helenistas
descobriram que eles estavam sendo preteridos em função dos hebreus. Ou um dos apóstolos foi lá, que eu não imagino que seja isso, e disse: está se distribuindo mais para eles do que para vocês. Eu não imagino que os apóstolos iriam fazer esse desserviço. Está fora de cogitação. Vou dar o benefício da dúvida, que não foi nenhum hebreu que foi dissemear discórdia no arraial dos helenistas. Então vou dar o benefício da dúvida, vou excluir essa possibilidade. É porque os helenistas estavam observando, eles estavam vendo. O texto não diz que foi uma ação deliberada, arquitetada, essa questão. Não diz isso. Não lança nenhuma suspeita sobre a idoneidade dos apóstolos. Mas o texto relata que efetivamente havia uma murmuração e os apóstolos não contestaram a reclamação, que se a reclamação fosse descabida, injusta, eles teriam contestado. Eles não contestaram porque realmente alguém ali estava sendo negligenciado, ainda que involuntariamente, mas alguém viu. Então tem sempre alguém vendo você, observando você, atento a você. Há sempre alguém. Então às vezes na igreja a gente pensa que não está acontecendo nada, mas está acontecendo sim. Você não está sabendo, mas está acontecendo. E aqui é onde entra essa questão do diácono para resolver. Vou aproveitar aqui hoje, e depois eu sei que alguém vai dizer: o senhor devia ter dito isso domingo, mas eu vou dizer domingo também, tá? Digo hoje, digo domingo. Às vezes a pessoa já sai de casa irritada, ou durante o percurso se irrita. Quando ela chega aqui no estacionamento, ela já chega estressada. Ela chega querendo brigar com o primeiro que ela encontrar, e geralmente é o diácono. E os diáconos, tem uns que estão rindo logo aqui, porque está dizendo: é verdade, é assim mesmo. Tem outros que são mais discretos, que só está dizendo aí na sua linguagem: fala, Jeová. Eu sei disso, a gente sabe por conta da dinâmica da igreja, a gente sabe, mas já chega irritado na igreja. Se o diácono não tiver a graça de Deus para acolher com um sorriso, para dar uma palavra mansa, para dar uma orientação, a coisa transborda. Transborda por conta de uma vaga, transborda por conta da forma de estacionar, transborda porque está demorando para tirar o carro, transborda, os motivos são muitos. O diácono, ele precisa dessa graça, dessa sabedoria para resolver as questões. Então, é fundamental. Quais são as qualificações que um diácono deve ter? Deve ser de boa reputação, deve ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aí nós dizemos: bom, a cota deles já foi dada, o pastor já falou, já está público e notório, agora é só cobrar. É outro erro da igreja, porque à luz do texto, o que nós vamos perceber é algo diferente. O que é que nós vamos perceber aqui no texto? Nós vamos perceber honra e apoio. Eles foram eleitos segundo o critério apostólico, cheios do Espírito Santo, boa reputação, sábios, para que pudessem exercer a distribuição do que era necessário para o suprimento das necessidades dos santos. Depois de eleito, diz o versículo 6: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Primeiro nós temos aqui o reconhecimento por parte do colégio apostólico do ofício identificado pela igreja na vida daqueles irmãos. Eles foram honrados. Honrados de que maneira? Por meio da imposição de mãos, que aqui mostra o exercício da autoridade apostólica em efetivamente instituir
em instalar aquela primeira junta diaconal. Então, os nossos irmãos diáconos, eles precisam ser honrados, reconhecidos, respeitados, tratados com dignidade. E isso começa a partir do ensino que damos aos nossos filhos. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos a que obedeçam aos diáconos, aos presbíteros, aos pastores, eles não vão querer obedecer. E nós, ao nos comprometermos com a igreja no que diz respeito à nossa filiação, nos comprometemos a honrar e respeitar as autoridades constituídas enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Então, os nossos diáconos, eles não podem ser desrespeitados, desacatados, ignorados. Não, eles precisam ser honrados, porque são oficiais. Foram chamados por Deus para o exercício da misericórdia, da ajuda, do socorro, da solidariedade. Nós temos muitos membros que desrespeitam, que ignoram os nossos oficiais. Segundo, apoio, porque teve imposição de mãos e teve oração com eles. Você não vai precisar me responder essa pergunta não, tá? Quando foi a última vez que você orou por um diácono da igreja? E não responda assim, eu oro pelos oficiais. Não. Quando foi a última vez que você objetivamente se colocou diante de Deus para orar em favor do diácono da igreja? Eu oro pela junta diaconal. Já é bom, mas ore por cada diácono, pelo diácono em particular, por sua família, por seu trabalho, por sua atividade, por aquilo que ele exerce aqui. Ore com ele. Às vezes nós somos hábeis em criticar, em cobrar, em exigir, mas somos de uma pobreza para dar uma palavra de ânimo, de incentivo, de gratidão, que é um negócio sério. Não é que o diácono está atrás de bajulação, não é que o combustível dele seja bajulação, mas é que uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de gratidão faz bem à alma. Mas sabe qual é o problema? É que nós não estamos acostumados a agradecer e a elogiar a partir de casa. Quando nós não elogiamos em casa, quando nós não reconhecemos os méritos das pessoas que convivem conosco em casa, como é que nós vamos reconhecer na igreja? Então, se nós somos elogiosos com as pessoas de casa, seremos elogiosos com as pessoas que convivem conosco na igreja, e em particular com os nossos diáconos. Então, os nossos diáconos são dignos de honra e eles precisam do nosso apoio, da nossa solidariedade, da nossa companhia. É muito importante. Finalizo, já tendo passado 3 ou 4 minutos, não sei bem ali, mostrando a consequência para a vida da igreja daquela solução apresentada pelos apóstolos por inspiração do Espírito de Deus e como aquilo trouxe resultado para a vida da igreja. Por quê? Perceba que o texto começa dizendo o seguinte: ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. Houve um problema, pela graça de Deus e assistência do Espírito, resolvido. Como é que o texto termina? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Crescia a palavra aqui é sinônimo da expansão, do crescimento quantitativo da igreja. Não era só a questão de divulgação, era uma questão de um resultado que a divulgação produzia. Então você pode ver que, agora permitam-me aqui, uma pontuação extremamente pessoal, tá? O trabalho da junta diaconal aumentou. O trabalho da junta diaconal aumentou, porque eles foram eleitos para um determinado contingente,
Aí o texto diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número. Então multiplicou o número dos discípulos. Então a gente pode fazer uma inferência que a gente pode dar muito trabalho à junta diaconal no sentido positivo da palavra, né? No sentido de quanto mais trabalho para a junta diaconal, melhor. Então isso aqui é uma inferência que eu estou fazendo ao texto bíblico, senhores diáconos, com muito gosto, tá? Aqui o texto mostra que houve essa ampliação. Meus amados, nós vamos para um momento muito solene na vida da igreja, que é a escolha de oficiais. Quando a nossa ação ela caminha na dependência do Espírito de Deus, quando o nosso procedimento é submisso à ação do Espírito de Deus, quando a igreja está submissa ao Espírito de Deus, o resultado é benéfico. O resultado traz alegria, traz contentamento, traz júbilo, traz crescimento. Quando nós usamos expedientes mesquinhos, quando nós usamos atitudes impróprias, aquilo não abençoa a vida da igreja. Então vamos nos aproximando de um pleito. Temos que orar, buscar a face de Deus, buscar identificar as questões bíblicas na vida daqueles que estão disponíveis para o exercício do diaconato, aqueles que já foram avaliados pelo conselho, cujos nomes foram aprovados. O que não pode é você ficar pedindo voto para um ou para outro. O que não pode é ficar tentando neutralizar um ou outro. Não vote nesse ou vote nesse. Não temos isso aqui. Nós temos uma consciência da dependência do Espírito de Deus, cada um com a sua consciência. Vou dizer hoje, vou repetir domingo. Nós temos um número de vagas e um número de candidatos, mas você não é obrigado a preencher todas as vagas. Você deve ter a sua consciência cativa à palavra de Deus. Se você quiser votar em todas, preencher todas as vagas, é um direito seu, mas se você não quiser, você não se sinta obrigado, porque você não está obrigado e o conselho não está obrigando ninguém. E esta palavra que eu estou dizendo aqui agora é uma instrução do conselho. O conselho pediu que eu desse esta palavra aqui agora, não neste momento que eu desse esta palavra, eu estou dando aqui porque eu vou fazer domingo. Então você não está obrigado a fazer isso. Você deve votar com consciência, com temor, observando os quesitos bíblicos. Este momento é um momento de festa, é um momento de celebração, é um momento de alegria na vida da igreja, quando a igreja pode, debaixo da direção do Espírito, manifestar-se de forma democrática para a escolha de homens que são identificados como vocacionados para o serviço na casa de Deus. E que, como foi lá na igreja primitiva, seja aqui também entre nós. Que nós possamos ter uma celebração após o pleito e percebermos os resultados promissores do trabalho de homens que estão comprometidos em primeiro lugar com Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.